inferno é real, eu estive lá. Um testemunho real de arrebatamento corria o ano de 1996. Eu era o evangelista pastoreando a congregação da Igreja Batista, na cidade de Praia Grande, em Santa Catarina, no interior do município, um local conhecido como Passo da Cachoeira. Era por volta das 3 horas da manhã quando eu tive uma visão, ou fui arrebatado em espírito. Vi quando um anjo desceu sobre o telhado do chalé do madeira em que morávamos, e o telhado se abriu como se fosse a tampa de um baú. O anjo desceu envolto em uma forte luz, exatamente no meu quarto, e me tocou dizendo: Acorda, vim te buscar para dar um passeio. Eu respondi: sim, onde iremos? Ele respondeu: se não tiver medo, a ordem que tenho é te levar ao redes do inferno, e permitir que tu vejas algumas coisas. Eu disse: se o Senhor vai comigo, eu vou. E então o anjo me tocou novamente dizendo: vamos. Então comecei a sair do corpo e, abraçado à cintura do anjo, subíamos em direção ao telhado totalmente aberto. Lá do alto eu vi o vilarejo, as casas, e local onde fazia os cultos. Continuamos subindo e voamos agora em direção ao pico do monte mais alto do vilarejo, onde se plantava bananeiras, e quando sobre o ponto mais alto começamos a descer, a luz forte do anjo iluminava tudo perfeitamente, e eu via tudo ao redor, a plantação de bananas e o arvoredo nativo. Ao descermos, a terra se abriu como se fosse a boca de um grande poço, e continuamos descendo terra adentro. Eu vi as raízes das árvores e as pedras sólidas que formam a crosta interna da terra. Apesar da escuridão daquele profundo abismo, a luz do anjo iluminava tudo. Eu, abraçado à sua cintura, descíamos cada vez mais. A profundidade não era imensa, pois demoramos descendo. E finalmente aterrissamos, e dentro de uma caverna grande cheia de túneis, escura, aqui e acolá, havia nas paredes uma pequena tocha que iluminava, mas era muito fraca. Tive de firmar os olhos para enxergar. Nesse momento o anjo disse: chegamos ao inferno, agora é contigo, e se afastou de meu campo de visão, mas sua presença eu senti e ouvi a sua voz, me dizendo: Demas, anda para frente em linha reta. Estive no inferno e vi coisas terríveis. Adiante, cerca de 5 metros, a caverna estava mais iluminada, e havia um trono de pedra grande, assentado nele um homem claro, de cabelos loiros e muito compridos, sem camisa, muito suado, e calça jeans arremangadas até os joelhos. Estava com a cabeça baixa, de forma que seus longos cabelos longos varriam o chão e vedavam seu rosto. Quando ele percebeu minha presença ali observando, foi levantando a cabeça lentamente, com agilidade feminina, jogou seus cabelos para trás e deixou seu rosto à vista. Tinha olhos azuis brilhantes e um rosto masculino perfeito. Então, me olhando nos olhos com um sorriso zombeteiro, disse: Você aqui, agora eu te pego. Aliás, faz tempo que te persigo sem sucesso, mas agora você está em meu reino. Ao ouvir isso, lembrei de um sonho que tinha por muito tempo em minha adolescência, onde um homem loiro, olhos azuis, cabelos curtos, vestindo um traje branco de linho e chapéu branco, um estiloso gangster, me perseguia com uma faca em punho, e eu corria muito e só escapava dele quando eu pulava um riacho de 4 metros de largura, águas muito claras e calmas, e no outro lado da margem, sentado na grama verdinha, eu ouvia gritando: Hoje você conseguiu, mas vou continuar perseguindo você, até te pegar. Sei, mas então são a mesma pessoa. Então ouvi a voz do anjo em minha mente dizendo: sim, esse é Lúcifer, mestre, o mestre do disfarce. Então o homem no trono ficou furioso e se transfigurou em um animal, cara de leopardo e garras afiadas, e levantou de salto contra mim. Mas naquele momento vi que aquela fera estava presa ao trono de pedra por correntes muito grossas, e não conseguia me alcançar, mas gritou e falou uma língua estranha e disse: Ele não deve escapar daqui. E de pequenas aberturas na rocha cavernosa saíram mais demônios do que eu poderia contar. Eram feras com garras babando enxofre, com umas caras semelhantes a carrancas baianas. Então pensei: e agora? O anjo falou em minha mente: corra para a esquerda. Me corri, se abriu na parede de pedra um corredor muito longo, todo de mármore preto, como se fosse o corredor de um castelo medieval. Corria com toda a minha força, mas na verdade parecia estar voando. Os demônios corriam atrás fazendo muito barulho. Eu sentia o bafo de enxofre deles a minhas costas, e quando um parecia me segurar, suas garras passavam pelo corpo sem fazer dano, pois meu corpo era como um véu translúcido. Depois de muito correr, o corredor chegou ao fim e me vi encurralado. Então a voz do anjo em minha mente disse: olha para a direita. Olhei e diante de mim se abriu uma grande porta. Olhei e estava dentro de uma caverna de cristal, diante de um trono flutuante também de cristal, onde estava sentada uma mulher loira vestida com um belo vestido azul claro brilhante esvoaçante. Atrás de mim vinham os demônios, mas então a mulher do trono fez um gesto com a mão dizendo: parem, não toquem nele. Falava em línguas estranhas e os demônios obedeciam. Então ela me falou: o senhor por aqui, pastor, é corajoso. Ei,
Eu não sou pastor, sou evangelista, ela retrucou. Tu é um pastorzinho muito ingerido porque nos importuna muito com tuas mensagens de fidelidade, santidade, oração e leitura daquele livro e nos dá muito trabalho para segurar nossos cavalos lá em cima, pois estás convencendo eles que o inferno é real e nos mantemos isso de preferência em sigilo. Nossa pregação é que o inferno é só uma fábula. Mas desde que tu chegou em meu vilarejo tu está tirando eles meus cavalos de meu controle. Eles estão orando e não consigo chegar à mente deles com facilidade e tem textos daquele livro na mente deles. E então a mulher no trono se transfigurou em fera e em línguas me agredia com xingamentos. Havia na sua face um sorriso irônico. Eu respondi, mas quem és, de onde me conhece? Ela gargalhou. Tu não me conhece, eu estou todos os dias nos cultos da tua igreja. Eu sou a deusa falsidade. E tu está invadindo meus domínios, e não adianta muito porque eu estou dentro da igreja, a igreja é minha. Quer ver? Fez um gesto para a parede de cristal e se abriu uma cachoeira de águas muito limpas parecendo uma tela de LED, e me mostrou primeiro seu trono de cristal transparente sobre o vilarejo no passo da cachoeira, ela sentada com longos vestidos esvoaçantes, cabelos longos, gargalhava e dizia: Esse é meu reino e principado e eu domino tudo na região. Eu vi as casas da vila uma a uma, inclusive a casa de madeira que servia para a realização dos cultos, que era a igreja. Fez um novo gesto e me mostrou o templo de Salomão, a entrada às colunas principais. Olhei para dentro do templo e ela deu um zoom. Era imenso e muito escuro e pequenas luzes como de uma vela acesa espalhadas mas envoltas na escuridão. O zoom continuou e viu o púlpito imenso bem iluminado, onde havia todo tipo de cantores, músicos e pregadores. Ela gargalhou dizendo: Viste, essa é a igreja tudo meu, os que estão no palco eu comprei com muito dinheiro, farras e belas mulheres e eles têm aparência de santidade, mas são totalmente meus e cheios de ganância, vão cobrar muito, não são como tu, pobretão, que gasta até o teu pouco por essa obra falida. No futuro muito próximo tu vai ver os mega pregadores cobrando para pregar, 20 mil, 30 mil e daí por diante. Farei destes popstar, cantores afamados, mas que só se apresentam cobrando e vou abrir a porta da mídia para eles e eles serão ídolos do povo. Essa eu já venci. Nesse momento pensei: meu Deus, a igreja está no escuro mas há pequenas luzes no meio dela. Então perguntei às pequenas luzes no meio da igreja em trevas. Falsidade respondeu: aqueles são algumas velhas e velhos beatos que ainda oram e contra esses eu não posso fazer nada nem retirá-los do meio da igreja e são esses que atrapalham meu plano de comandar tudo. Lá em cima ele, Deus, houve mais uma oração do que louvor, testemunho e pregação. Então orei: meu Senhor, não sei por que me trouxe aqui, mas quero voltar e continuar pregando tua palavra. Falsidade reagiu com xingamentos e então me disse: Não te quero aqui, e recebi ordem lá de cima, céu, para não tocar num fio de cabelo teu e demais a mais eu já tenho muitos, pregadores, pastores, missionários e obreiros de todo tipo. Veja. Fez um gesto à sua esquerda e se abriu uma caverna muito grande. Então vi no meio de um lago de fogo a semelhança de um vulcão com lavas incandescentes que borbulhava e estava cheio de gente, que gritava e gemia desesperadas. Vi um pregador de terno xadrez com um livro aberto mas em branco, que me gritou: continua avisando o povo lá em cima que o inferno existe, é real e terrivelmente doloroso e o tormento não tem fim, e levou uma chibatada de um demônio que o fez afundar na lava. Vi uma mulher acorrentada junto àquele fogo todo que gritou: avisa meus filhos para que não venham para cá. Vi um jovem que me gritou: eu estou com sede, muita sede, porque desprezei a fonte da água viva, vim parar aqui. E assim vi várias pessoas mergulhadas num sofrimento terrível confessando seus pecados, mas sempre dizendo: agora é tarde demais. A visão era terrível, eu suave e não podia fazer nada por eles. Então orei: Senhor, me tira daqui. O anjo surgiu ao meu lado e disse: o que você viu é para nunca deixar de pregar sobre o inferno e o céu. Agora vamos em... Subimos naquela mesma luz que tínhamos descido chão acima. Vi de novo a crosta terrestre foi se abrindo, vi as raízes das árvores e então saímos no mesmo lugar onde havíamos descido, no alto do morro, na plantação de bananeiras. Voamos de volta à minha casa e descemos o telhado, continuava aberto e vi meu corpo deitado com o braço sobre minha esposa e nosso menino no berço na beira da cama. Então entrei em meu corpo e o anjo se despediu e subiu para o telhado e o fechou e então acordei. Eram 3 horas HS da manhã. Acordei minha esposa, ela ficou um pouco assustada e aí lhe contei tudo o que eu vi, lá no inferno.
E fomos para o joelho orar e aquele resto de noite não dormi, eu continuava, como até hoje, vendo aquelas cenas bem vivas em minha mente. Eu na época recebi ordem do anjo para não falar muito sobre a visão. Só quando o Espírito Santo me tocasse, mas nesse ano, em meio a muitas lutas, ouvi a voz do Senhor dizer: escreve sobre isso e conta para o mundo que o inferno é real e que Satanás está infiltrado no meio da igreja, para que meu povo me busque mais em oração, pois eis que cedo venho e comigo está o galardão para dar cada um segundo as suas obras. O inferno não existe, é Satanás quem coloca este tipo de dúvida na mente das pessoas. O inferno é realidade, ninguém duvide, pois a Bíblia nos cefa.